Bem-vindos, meus amados irmãos, todos vocês que estão assistindo a esse pequeno estudo da maravilhosa Palavra de Deus. Quem um dia não foi no cinema e ficou emocionado, não é assim? Em ver passar naquela tela, aventuras, tantas coisas. É uma pena que o cinema esteja acabando, mas é muito bom para a gente entender como que é feito um filme. Primeiro, você tem que fazer um roteiro. Antes de fazer as filmagens, eles fazem um roteiro de tudo que vai acontecer, princípio, meio e fim. E como é maravilhoso nós entendermos, irmãos, sabe? Como que é feito o filme, e depois vem aquela fita que pode passar naquela tela, e a gente vê o princípio, o meio, o fim do filme, e ir para casa feliz, né? Sabendo como que foi aquela aventura. E o fim, assim, the end, fim, acabou. Que coisa maravilhosa entender que a Escritura é exatamente assim. A Bíblia é como se fosse o roteiro de um cineasta, em que ele colocou princípio, meio e fim, para a gente saber tudo sobre essa história maravilhosa do ser humano aqui na Terra, e por que Deus nos criou aqui, e o fim de todas as coisas. Passe a olhar a Escritura como o roteiro de um filme maravilhoso que o Senhor nos deixou. Um dia perguntaram para Jesus sobre o divórcio. E por que Moisés deu carta de divórcio? E Jesus diz, por causa da dureza dos vossos corações. Mas não foi assim desde o princípio. Então, como é bacana, irmãos, entendermos, sabe, esse roteiro do princípio e do fim desse filme da história da humanidade. E Jesus, então, falou uma coisa interessante, que nós precisamos entender também, que não foi assim desde o princípio. Falando sobre governo, sobre reis. Nós estamos aí em semana de eleição, eu vejo as pessoas excitadas, né, com as eleições. E Jesus começa a falar, irmãos, que nunca foi o propósito de Deus esse tipo de coisa que, por causa da dureza do coração do homem, a gente tem que lidar nesse mundo. Ele disse, os governadores dos povos os dominam. Os governadores dos povos dominam os povos. E os maiorais exercem autoridade sobre os governadores. Olha, mas no reino de Deus, nas coisas de Deus, não é assim. Não foi assim desde o princípio. Não deve ser assim entre vocês. Deus nunca imaginou isso, irmão, sabe? Que a gente fosse governado por homens, dominado por homens. Então, por isso é tão importante você manusear esse roteiro de Deus aí, para você saber o propósito de Deus desde o princípio. Então, essa semana que está aí, semana de eleições, é muito importante que você saiba que por causa da dureza do coração do homem, é que nós temos que lidar com essas coisas. Eu, às vezes, esses dias, quando eu falo para as pessoas, olha, não fica triste não, nós vamos morar no céu, viu? Lá não tem eleição. E muitos falam, só isso já está bom. E é verdade, irmão, não foi assim desde o princípio. Então, eu espero que você preste atenção, que você creia, viu? Porque é muito importante para a sua vida. Lá no princípio, Deus criou os céus, a terra, os anjos, etc, etc, etc. Então, eu pergunto para você, quem governava tudo? Quem era o rei de todas as coisas? Era ele. Imagine quão maravilhoso não era ter um governante que João diz que é amor. Então, o Senhor era o governante, o rei de tudo. Mas a Escritura fala que lá no início, houve uma conspiração entre anjos, entre querubins, né? Eu diria que uma campanha política, né? De alguém que começou a fazer uma campanha e provavelmente sugerindo que ele
queria ser um rei, e talvez como um rei, né, traria coisas boas para aquelas pessoas. Então, esse negócio de campanha política, irmão, isso é muito velho, é muito antigo, sabe? Então, você conhece a história, a nação de Israel estava lá no Egito. Quem era o rei daquele povo no Egito, da nação de Israel que estava lá? Era o faraó. E como o povo sofria na mão daquele governante. O que Deus fez? Tirou aquele povo das mãos daquele governante e levou para o deserto. E lá no deserto, não tinha faraó, não tinha presidente, não tinha rei, e o povo comia todos os dias. Francisco, não tinha que pagar por comida, não. Todos os dias Deus mandava comida de graça para o povo. As vestes deles não envelheciam, ninguém ficava doente. Quem era o rei daquele povo no deserto? Era o Senhor. Eles tinham tudo o que eles precisavam. O Senhor cuidava deles. Enfim, eles chegaram na terra prometida, sabe? E Deus queria que aquele povo confiasse nele, porque ele governa o universo, irmão, sabe? As galáxias, as estrelas, o sol, a lua, tudo que existe está debaixo do governo de Deus. E Samuel era um instrumento de Deus ali para lembrar o povo, sabe, que Deus estava cuidando deles. Mas quando vinham as primeiras dificuldades, o povo começava a murmurar, sabe? Então, os anciãos de Israel vieram a Samuel reclamar com ele. Né? Dizer, ó Samuel, você já está velho, Samuel. Assim, você vai morrer. E os seus filhos, Samuel? Porque os filhos de Samuel não eram igual a Samuel. Então eles disseram, vê Samuel, você já está velho, e seus filhos não andam pelos teus caminhos. Então, constitui-nos, pois, agora, Samuel, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Nós queremos um rei, Samuel. E Samuel ficou muito triste quando disseram isso. Dá-nos um rei para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor. Senhor, o povo está querendo um rei, eles não estão satisfeitos, né? Então o Senhor respondeu para Samuel, Samuel, atende à voz do povo, pois não te rejeitou a ti, Samuel. O povo rejeitou a mim, para que eu não reine sobre eles. O povo não está reclamando, não é do governante não, sabe? Eles não querem que eu reine sobre eles. Mas vai, Samuel, atende à voz do povo, porém, adverte solenemente e explica para o povo qual será o direito do rei que vier a reinar sobre ele. Porque o rei vai ter direito. Eles estão querendo um rei, esse rei vai querer muitas coisas do povo. Fala com eles, Samuel. E Samuel voltou lá para o povo, falou, gente, sabe, eu conversei com o Senhor, ele disse que vai atender o pedido de vocês, mas mandou advertir vocês o que vai acontecer. O rei que vocês estão querendo vai tomar os vossos filhos, vai tomar as vossas filhas, para lavrar os campos deles, ceifar as suas messes, e outros para fabricar as suas armas de guerra. Ou seja, o rei vai querer que vocês trabalhem para ele. Ele tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. Resumindo, ele vai cobrar muitos impostos de vocês para pagar os servidores dele. As vossas sementeiras e as vossas vinhas, ele dizimará, quer dizer, ele vai exigir o imposto disso, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores.
Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Olha, esse rei que vocês estão querendo, vocês não sabem, vocês vão ser empregado dele. Então, o Senhor falou assim: naquele dia, quando vocês perceberem que vocês fizeram um mau negócio, vocês vão clamar por causa do rei que vocês escolheram. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. O povo quer, Lúcia. Deus quer ser o cuidador, não só do universo, mas das pessoas que amam a Ele e que confiam a Ele. Mas o povo quer Aí o dia que vocês clamarem, eu não vou ouvir. Porém o povo, mesmo sendo avisado disso tudo, domingo na reunião, eu falei, quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Samuel, avisa o povo, Samuel. Avisa o povo o que vai acontecer com esse desejo deles. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel. Não, Samuel. Mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. E agora? Aí começou o período dos reis. Assim. Sabe quantos reis bons Israel teve? Nenhum. Nem o rei Davi, irmãos, que era um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Aí veio Saul, veio Davi, veio Salomão, veio os filhos, aí vai, estuda a história dos reis de Israel, estuda a história dos reis, dos presidentes, sabe? E agora? Assim? E Deus levantou os profetas no meio do povo. Você vai encontrar isso muitas vezes na Escritura, os profetas querendo chamar o povo de volta para o Senhor. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quer dizer, meu Deus, será que vocês não chegaram à conclusão de que o melhor rei que você pode ter é o seu Criador? E de repente aparece um homem Israel, né? Quando ele nasceu, o rei que governava na época, ficou sabendo que disseram para ele que havia nascido o rei dos judeus. Então o rei daquela época tentou matar aquele menino. Mas aquele menino foi salvo, cresceu, andou por toda parte curando as pessoas, cego, paralítico, leproso, e ressuscitando mortos, libertando pessoas endemoniadas, multiplicando pães para aquela multidão, sabe? E a fama daquele homem chegou também até Pilatos, que era o governante romano. E ele fez uma pergunta interessante para aquele homem: tu és rei? E Jesus disse: para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Meu Deus, rei de quem que ele é, irmãos? De quem que esse homem é rei? Ele nasceu para ser rei. De quem? Então Pilatos mandou escrever uma tábua: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E a placa lá na cruz estava em hebraico, em latim, em grego. E um dia a gente podia falar sobre isso, mas o que estava escrito em hebraico, porque hebraico é escrito de trás para frente assim, pegando cada letra, primeira letra do que estava escrito em hebraico, fica escrito Yahvé. Ele não era só rei, não, ele era Deus, irmãos. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Então agora a igreja, que é a nova nação que surgiu nesse mundo, né? A nova nação, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A igreja constituída de judeus e gentios, agora tinha um rei.
A igreja tem um rei, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, dizendo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, esses pecadores salvos agora têm um rei. Assim o apóstolo Paulo diz: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Diga ao seu irmão: eu tenho um rei. Maravilhoso. Invisível, mas imortal. Então, o nosso rei um dia afirmou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, a igreja, que agora tinha um rei, constituída de judeus e gentios, começou a andar por esse mundo anunciando o rei. E durante 300 anos, meus amados irmãos, a igreja só tinha Jesus como seu rei. E por isso muitos foram crucificados, porque não aceitavam que ninguém mais fosse rei sobre eles. César não é o meu rei é Jesus. Bastava que eles negassem, que eles admitissem que César era o rei deles, para serem salvos. E eles preferiam morrer a aceitar que outro rei fosse o rei deles. E quantos foram queimados vivos? Quantos foram comidos por leões, porque não aceitavam outro Senhor, outro rei, a não ser Jesus, irmãos. 300 anos viveram assim. Infelizmente, 1.700 anos depois, a igreja se esqueceu que o seu rei, o único rei, era Jesus. E aí o poder do Estado, irmãos, e da igreja se misturaram. Por isso João, quando foi revelado a ele o início da igreja e o fim da igreja, a igreja que começou amando tanto a Jesus, tendo só Jesus como seu rei, foi se misturando com o Estado, até aparecer numa figura que causou espanto em João. Quando ele viu aquela mulher montada naquela besta, ele se admirou com grande espanto. O que é que virou aquela igreja que durante 300 anos morria declarando ter um rei, um Senhor, um só Salvador? Virou uma meretriz, uma prostituta, uma adúltera. Ninguém pode servir a dois senhores, sabe? E ele viu que a igreja agora tinha esse nome de meretriz. Babilônia. A igreja do Senhor era tão simples, irmãos. A igreja do Senhor só tinha uma missão: anunciar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e ele ressuscitou. E ele quer ser o rei dessa nova nação, o Senhor dessa nova nação. Mas a igreja arrumou tanta confusão. Babilônia chama confusão, irmãos. Olha para os dias de hoje, irmãos, né? A variedade de coisas que existe no que chama de igreja de Jesus Cristo. Que confusão, irmãos. Um fala uma coisa, outro fala uma outra. Um tem uma doutrina, outro tem outra. Um tem uma regra, outro tem outra. Babilônia, irmãos. E João ficou assim muito impressionado que aquela mulher estava sentada no animal que tinha 7 cabeças
e 10 chifres. O que é isso? O que é isso? E o anjo explicou para ele: olha, a igreja se uniu aos reis desse mundo. Porque esses chifres, João, essas cabeças, são reis que a igreja se misturou com eles. Leia lá, irmãos, em Apocalipse 17, capítulo de 9 a 12, o anjo está explicando para João o que são essas coisas. Então, Jesus não é mais o único rei? Não. Eles misturaram Jesus com outros reis. Estão colocando sua confiança em outros reis, buscando o poder de outros reis, como se a igreja precisasse de poder de qualquer coisa nesse mundo, a não ser o poder que há no Evangelho, que é o poder de Deus para salvar a alma do homem. Quem é esta mulher? As coisas de Deus são muito simples, irmãos. E o anjo revelou para João que quando essa mulher aparecesse, nós saberíamos muito fácil reconhecer essa mulher. Quem é esta mulher? E o anjo falou assim: olha, João, procura uma mulher, uma igreja, vestida de púrpura e escarlata, ou seja, de roxo e vermelho. Presta atenção, o dia que apareceu uma igreja com essas duas cores, é ela. Vermelho e púrpura. Meu Deus. Uma igreja que se diz a representante de Cristo na terra, irmão. Cujo líder se diz vigário de Cristo aqui na terra. Escolheu duas cores para serem as cores oficiais dela. Púrpura, ou seja, vermelho e roxo, irmão. Meu Deus, é difícil cor, Francisco. Qualquer criança sabe o que é cor. São as cores oficiais dessa igreja, irmãos. Essa mulher está vestida de púrpura e escarlate, vermelha e roxo. É assim. Os cardeais e os bispos precisam usar essas duas cores, vermelho e púrpura. E essa mulher, João, você vai prestar atenção nessa instituição, ou nessa que se chama igreja, ela vai estar adornada de ouro, de pedras preciosas e de pedras, ou seja, vai ser uma igreja muito rica. Não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês têm noção do patrimônio dessa igreja, irmãos. São bilhões e bilhões de dólares, irmãos. Não tem nem como avaliar a riqueza dessa mulher. Só as tiaras dos seus líderes, irmãos, só as tiaras. Jesus foi coroado com a coroa de espinhos, irmãos. Só as tiaras, irmãos. Isso aqui são só algumas que eu separei para vocês. E ela vai ter na mão, você presta atenção. Olha, presta atenção na cor, João. Vermelho e roxo. Púrpura e escarlate. Presta atenção, muito rica. Presta atenção, ela sempre vai ter um cálice de ouro nas mãos. Vocês têm noção, irmão, quantos cálices de ouro existem nessa igreja? No mundo todo, irmãos. Só esse aí, quanto você acha que vale? E ainda que é sagrado. Não é só um cálice de ouro e pérolas. Olha que pérola linda que está ali, né? Não, mas ele é sagrado. O que mais? Oh, João, essa mulher vai estar embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus Cristo.
Porque assim como existiu a falsa igreja, sempre existiu a igreja verdadeira. É verdade, sempre em número pequeno. A falsa sempre aparece, é grande. A verdadeira parece que nem existe, é tão pouco que nem aparece. Não vou falar sobre a Inquisição, sabe? Porque a gente poderia gastar muito tempo aqui para você saber os horrores que foram, as torturas dos nossos irmãos em Cristo, que não aceitavam as doutrinas dessa falsa igreja. Lá na Europa, até hoje, irmãos, existem museus lá com os aparelhos que eles usavam para torturar as pessoas, para elas confessarem o que eles queriam que confessasse. Tá? Até hoje você paga lá e você entra lá e você vê que coisa. Entra na internet só para você saber as máquinas de tortura que existiam e quantas milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas morreram e foram torturadas nesse tribunal da Santa Inquisição. É fato, irmão, isso é história. Na fronte dela, João, está escrito o nome Babilônia. Confusão, irmãos. Os habitantes da terra, João, foram embriagados com o seu vinho. A primeira vez que eu fui na sede dessa igreja, irmãos, o meu queixo caiu, irmão. Eu, no primeiro momento, falei assim, Deus tem que estar aqui, porque a coisa é grandiosa demais, é luxuosa demais, é rica demais. Então, essa ilusão embriaga as pessoas. Quantas pessoas se embriagam, irmãos, com ilusões, sabe? Com catedrais, com luzes, com riquezas. Enfim, quem é esta mulher, irmãos? Olha, muito difícil que não seja a Igreja Católica Apostólica Romana. E olha que eu estou falando só um pouquinho, hein? Em outras oportunidades nós vamos caminhar mais da união dessa igreja com o Estado, irmão. Com as cabeças, com os chifres, sabe? E eu pus essa foto aí porque ela é profética, irmãos. No dia que o Papa Bento XVI renunciou, poucas horas depois caiu um raio, irmão, lá no topo da sede dessa igreja, irmãos. E hoje a igreja tem 2 papas vivos, irmãos. Não pode isso, irmão. Não pode ter 2 Jesus vivos na terra, porque eles são representantes de Cristo aqui na terra. Mas esse Papa renunciou, está vivo até hoje. Confusão, irmão. Confusão. E o anjo falou assim, essa mulher também, João, que você viu, é também uma grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Ela também é uma cidade, você vai ter que reconhecer que ela é uma cidade. Essa mulher também é uma cidade? É. Você pode reconhecer essa mulher olhando se existe uma cidade que se identifica com ela. As 7 cabeças, João, que você viu, são também 7 montes, nos quais a cidade ou a mulher está vivendo, está sentada. Então, irmãos, não tem como não ser Roma. Roma foi criada sobre 7 montes. E incrível que na cidade de Roma tem uma cidade assentada nela, que é uma cidade-estado chamada Cidade-Estado do Vaticano, que é a sede dessa igreja que é conhecida no mundo todo por todos os presidentes e reis do mundo. A mulher que viste, João, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Que coisa incrível!
A maioria dos reis do mundo, irmãos, quando são eleitos, a primeira coisa que fazem é ir lá nessa cidade. Então eu coloquei só alguns que nós conhecemos do nosso país, né, que nem cristãos não são, a maioria deles são ateus. Por exemplo, nós temos um ex-presidente, está aí, foi lá levar um presente para o Papa, para o líder, e ganhou presente. Nós vemos o nosso, né, saudoso ex-presidente sendo abençoado, né, pelo outro. Nós vemos também a nossa saudosa presidente Dilma, que saudade, não é assim? Tão interessante, né? Ela foi essa mulher no país, não é assim, com as suas palavras tão interessantes, não é assim? Enfim, aí no enterro do ex-papa João Paulo, estão ali os de púrpura, escarlate, e aqueles de negro são reis do mundo inteiro que foram lá honrar esse grande líder dessa grande igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Então vamos encerrar, porque já falei muito. No próximo estudo a gente fala mais um pouquinho, né? Eu precisava passar algumas notícias, porque as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Então, dia 21, o príncipe, né, o rei da Rússia, fez um pronunciamento que alarmou o mundo. Ele disse, ele convocou 300 mil soldados reservistas e ameaçou com uma guerra nuclear e avisou, não estou blefando. E não está mesmo, irmão, porque tudo que está escrito a respeito dele vai acontecer. As coisas estão andando. Ele não vai voltar atrás. Ele vai fazer o que está escrito a respeito de Gog, da terra de Magog. Uma guerra nuclear? Meu Deus, né? Existem bombas para destruir o mundo muitas vezes. É para ficar com medo, não é assim? Hoje saiu um alerta de vazamentos misteriosos nos dutos de gás da Rússia. De repente, os 3 dutos começaram a vazar, os aviões viram isso no mar, aquela coisa terrível no mar de gás saindo. Vazamentos inexplicáveis nos 2 principais gasodutos russos. Aliás, já foram em 3, não foram só nos 2. Num dia só, irmão. Vaza um, vaza o outro, vaza o outro. Nesses dutos que levam gás para a Europa. Podem sinalizar, essas são as notícias, que o pior está por vir. Porque a Rússia não descarta a hipótese de sabotagem, irmãos. A Europa, na esperança de que, chegando o inverno rigoroso, a Rússia pudesse mandar mais gás para eles, assim. O medo da Europa, se vier um inverno muito cruel, a Europa ficar congelada, irmãos. Hoje, Israel declarou que não reconhecerá referendo sobre a Ucrânia ocupada pela Rússia. Israel votou contra a Rússia na ONU e não reconhecerá o referendo sobre a Ucrânia ocupada. E o que a Rússia fez? Mandou drones fabricados lá na Urânia para bombardear a cidade de Umã, onde milhares de judeus estavam comemorando o Rosh Hashanah, ou seja, o Ano Novo Judaico, sabe, que aconteceu agora essa semana. O Ano Novo, os judeus estão festejando no mundo todo, e semana que vem vai vir o Yom Kippur, e os judeus estavam festejando lá, e os russos mandaram drones fabricados no Irã para bombardear. Graças a Deus, os ucranianos conseguiram derrubar esses mísseis. Os militares da Ucrânia abateram mais de 10 drones, todos direcionados na direção de Umã, onde os judeus racídicos estavam celebrando Rosh Hashanah. Meu Deus, as coisas estão acontecendo. E quem está fazendo isso, irmão, é aquele que domina os reis da terra, irmão. O
príncipe desse mundo, irmãos. Ah, se as pessoas não quiserem ser governadas pelo Rei dos Reis, irmãos, querendo ou não querendo, vão ser governados pelo príncipe desse mundo, que engana os reis da terra, irmão. Por melhor que eles sejam, até Davi foi enganado por ele, irmão, e sofreu muito. Então não importa para que lado você olha o mundo hoje, irmãos, qualquer lado que você olha para o mundo, as pessoas estão com medo, irmão, viu? E isso é necessário. Semana passada, o líder da maior igreja cristã, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, se reuniu com mais de 100 líderes religiosos. Olha a reunião, irmãos. O Papa liderando. Mais de 100 líderes religiosos do mundo inteiro, porque eles estão convencidos que precisam se unir com líderes desse mundo para trazer paz para a terra, irmão. Quem é essa mulher? São todos os religiosos, irmão, deste mundo, porque dentro da Igreja Católica, irmão, tem muita gente que ama o Senhor. Hoje nós somos um evangelismo, vem uma senhora católica e como ela ama Jesus, irmão, sabe? Está nem preocupada com a eleição, o coração dela é Jesus, irmão, sabe? Mas são todos os religiosos deste mundo que buscam solução de seus problemas nos reis deste mundo, irmãos. Depois vocês vão clamar a mim, diz o Senhor, e eu não vou ouvir, não. O nosso rei está voltando, irmão. Cante aí, cante na sua casa. O meu rei está voltando, o meu rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O meu rei está voltando, o meu rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Então diga: Maranata, vem meu Senhor, vem meu Rei, vem meu Salvador, Maranata. Então vamos encerrar por hoje. Os irmãos que quiserem fazer isso com alegria, não por necessidade, viu? Que quiserem entregar o seu dízimo, fazer a sua oferta, possam fazer isso, mas com alegria, porque quem cuida de nós mesmos é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Então, até a próxima reunião, se o Senhor assim permitir, viu? Grande beijo para vocês que estão em casa, em nome